de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 1, versículo 9. Uzias gerou Jotão, Jetão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 1, versículo 9. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 1, versículo 9. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 1, versículo 9. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico sobre esse versículo, porém nós temos um estudo do capítulo 1, do versículo 3 ao 16. Em geral, as mulheres não são mencionadas nominalmente nas antigas genealogias do Oriente Próximo, mas elas são parte do propósito de Deus em enviar Cristo. Todas as 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus nos lembram que, algumas vezes, Deus faz o inesperado e escolhe o improvável. Tamar nos lembra dos fracassos de Judá. Raabe era meretriz. Ruth era moabita e assim sujeita a uma maldição especial. Batseba, esposa de Urias, foi a ruína de Davi. Maria cumpre Isaías e inclusive a promessa mais importante de Gênesis. Ao menos 3 das 5, Raabe, Ruth e Batseba, são associações gentias, um importante tema nesse evangelho. Bíblia de Estudo King James 1611 com estudos Roman, da editora BV Books, versão BKJ Fiel. Mateus, capítulo 1, versículo 9. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico desse versículo, porém, nós temos o estudo do capítulo 1, do 7 ao 16, que apresenta o seguinte. A genealogia de Mateus concorda com as genealogias da 1 Crônicos, capítulo 1, versículo 3, e Lucas, capítulo 3, do versículo 23 ao 38, desde a geração de Abraão até Davi. Após esse último, a genealogia de Mateus concorda com a de 1 Crônicos, com exceção de umas poucas lacunas intencionais. Contudo, ela se afasta da matéria significativa da encontrada em Lucas. Por causa disso, alguns intérpretes argumentam que uma delas ou ambas as genealogias do Novo Testamento são incorretas. Todavia, os judeus da linhagem de Davi preservaram cuidadosamente suas genealogias porque sabiam, a partir das profecias do Antigo Testamento, que um dos seus descendentes seria o Messias. Os descendentes de Davi também tinham o privilégio de prover lenha para o altar de Jerusalém. Naturalmente, eles guardavam registros cuidadosos para demonstrar sua linhagem davídica e preservar seus privilégios. Evidência em Joséfo, Vida 1, e textos rabínicos sugerem que arquivos genealógicos eram guardados em registros públicos. Os estudos sugerem várias maneiras pelas quais as linhagens de Mateus e Lucas podem ser harmonizadas. Primeiro, um pode estar preservando a genealogia de Jesus por Maria e o outro por José. Segundo o costume do levirato, fez com que a criança tivesse diferentes pais biológicos e legais. Talvez, na genealogia, siga a linhagem biológica, enquanto a outra siga a legal. Terceiro, uma
tábua de linhagem pode delinear os descendentes legais de Davi, que teriam reinado. Caso o reino davídico tivesse continuado, enquanto a outra registra os descendentes da linhagem específica de José. Uma combinação dessas abordagens também é possível. Em algumas versões, é difícil identificar o antecedente da primeira ocorrência no pronome quem, no versículo 16. No grego de Mateus, entretanto, o pronome é feminino. Assim, embora o restante da genealogia se concentre em pais e só raramente mencione mães, Mateus identificou uma genitora humana, mas não um pai biológico para Jesus, descrevendo dessa forma a concepção virginal de Jesus.